Baropodometria na ortopedia. A baropodometria é um método utilizado na área da ortopedia para avaliar a distribuição de pressão exercida pelos pés durante a marcha. É uma técnica não invasiva que permite a análise das forças e pressões exercidas nos pés em diferentes pontos de apoio, fornecendo informações importantes para o diagnóstico e tratamento de diversas condições ortopédicas. Para entender como funciona a baropodometria, é necessário compreender alguns conceitos básicos relacionados à biomecânica do pé. Durante a marcha, os pés são submetidos a diferentes forças e pressões, que variam de acordo com o tipo de pisada, a distribuição de peso corporal e a presença de alterações estruturais. Essas forças podem ser medidas e visualizadas por meio de plataformas de pressão, que são dispositivos utilizados na baropodometria. As plataformas de pressão são compostas por sensores sensíveis à pressão, que são capazes de registrar as forças exercidas pelos pés em diferentes pontos de apoio. Esses sensores estão distribuídos em uma matriz de células, que captam a pressão exercida em cada ponto específico da superfície da plataforma. Essas informações são então processadas e transformadas em dados que podem ser analisados e interpretados pelos profissionais de saúde. Durante o exame de baropodometria, o paciente é instruído a caminhar sobre a plataforma de pressão, seguindo um determinado padrão de marcha. Os sensores captam as forças exercidas pelos pés em cada ponto de apoio, registrando-as em tempo real. Esses dados são então analisados por meio de softwares específicos, que geram gráficos e relatórios com informações detalhadas sobre a distribuição de pressão nos pés. A análise da baropodometria é realizada levando em consideração diversos parâmetros, como a pressão plantar total, a distribuição de pressão entre os pés, a área de contato, o tempo de contato com o solo, entre outros. Esses parâmetros fornecem informações importantes sobre a biomecânica do pé e podem auxiliar no diagnóstico de condições ortopédicas, como pé chato, pé cavo, metatarsalgia, fascite plantar, entre outras. Além do diagnóstico, a baropodometria também pode ser utilizada para monitorar a eficácia do tratamento ortopédico. Após a aplicação de intervenções terapêuticas, como fisioterapia, uso de palmilhas ortopédicas ou cirurgia, é possível realizar uma nova análise da baropodometria para verificar se houve alguma alteração na distribuição de pressão nos pés. Isso permite avaliar a evolução do tratamento e fazer ajustes necessários, caso seja preciso. A baropodometria também pode ser utilizada como uma ferramenta de prevenção de lesões ortopédicas. Ao identificar alterações na distribuição de pressão nos pés, é possível intervir precocemente, por exemplo, com o uso de palmilhas ortopédicas, para corrigir desequilíbrios biomecânicos e evitar o surgimento de problemas mais graves. Apesar de ser uma técnica amplamente utilizada na área da ortopedia, é importante ressaltar que a baropodometria deve ser interpretada por profissionais capacitados, como ortopedistas ou fisioterapeutas especializados. Detalhe a técnica que o aparelho usa para determinar as deformidades e alterações osteo-articulares. A baropodometria utiliza sensores de pressão localizados em uma plataforma para determinar as deformidades e alterações osteoarticulares nos pés. Esses sensores são capazes de medir a pressão exercida pelos pés em diferentes pontos de apoio durante a marcha. Ao caminhar sobre a plataforma de pressão, o paciente exerce forças nos pés que são captadas pelos sensores. Esses sensores são distribuídos em uma matriz de células, que registram a pressão exercida em cada ponto específico da superfície da plataforma. Essas informações de pressão são então processadas e transformadas em dados que podem ser analisados e interpretados pelos profissionais de saúde. A análise da distribuição de pressão nos pés permite identificar possíveis deformidades e alterações osteoarticulares. Por exemplo, em uma pessoa com pé chato, é comum observar uma maior pressão na região medial do pé, enquanto em uma pessoa com pé cavo, é possível notar uma maior pressão na região plantar. Essas alterações na distribuição de pressão podem indicar desequilíbrios biomecânicos e problemas estruturais nos pés. Além da distribuição de pressão, a baropodometria também permite avaliar outros parâmetros relacionados às deformidades e alterações osteoarticulares, como a área de contato com o solo, o tempo de contato com o solo, a carga exercida pelos pés, entre outros. Esses parâmetros fornecem informações adicionais sobre a biomecânica do pé e podem auxiliar na detecção de problemas como metatarsalgia, fascite plantar, esporão de calcâneo, entre outros.
A interpretação dos dados obtidos pela baropodometria é fundamental para determinar as deformidades e alterações osteoarticulares presentes nos pés. Os profissionais de saúde especializados, como ortopedistas e fisioterapeutas, analisam os gráficos e relatórios gerados pelos softwares específicos e identificam as possíveis anormalidades na distribuição de pressão. Com base nessas informações, é possível realizar um diagnóstico mais preciso e direcionar o tratamento adequado para cada caso. Por exemplo, se a baropodometria mostrar uma maior pressão na região medial do pé, pode ser indicado o uso de palmilhas ortopédicas para corrigir o desequilíbrio biomecânico. Se a distribuição de pressão estiver alterada devido a uma deformidade óssea, pode ser necessário considerar a opção de intervenção cirúrgica. Em resumo, a baropodometria é uma técnica que utiliza sensores de pressão em uma plataforma para determinar as deformidades e alterações osteoarticulares nos pés. A análise da distribuição de pressão nos pés fornece informações importantes para o diagnóstico e tratamento de condições ortopédicas, permitindo uma abordagem mais precisa e personalizada para cada paciente. Após a realização da baropodometria, é possível identificar desequilíbrios biomecânicos e alterações na distribuição de pressão nos pés. Para corrigir essas alterações, uma das opções de tratamento é o uso de palmilhas ortopédicas. Existem diferentes tipos de palmilhas disponíveis, cada uma com características específicas para atender às necessidades individuais de cada paciente. A seguir, descreverei alguns dos principais tipos de palmilhas utilizadas. 1. Palmilhas de correção. Essas palmilhas são projetadas para corrigir desequilíbrios biomecânicos nos pés, como o pé chato, pé cavo ou pronação excessiva. Elas são feitas com materiais que proporcionam suporte e estabilidade aos pés, ajudando a alinhar corretamente as estruturas ósseas e articulares do pé e tornozelo. 2. Palmilhas de amortecimento. Essas palmilhas são indicadas para pacientes que apresentam dor nos pés devido a impactos repetitivos ou falta de absorção de choque. Elas são feitas com materiais que possuem propriedades de amortecimento, reduzindo o impacto nas articulações e aliviando a pressão excessiva durante a marcha. 3. Palmilhas de redistribuição de pressão. Essas palmilhas são recomendadas para pacientes com áreas de pressão excessiva nos pés, como calosidades ou úlceras plantares. Elas são projetadas para redistribuir a pressão, aliviando as áreas de maior sobrecarga e distribuindo a carga de maneira mais uniforme em todo o pé. 4. Palmilhas esportivas. Essas palmilhas são desenvolvidas especificamente para atividades esportivas. Elas oferecem suporte adicional, estabilidade e amortecimento, ajudando a melhorar o desempenho esportivo e prevenir lesões relacionadas ao esporte. Essas palmilhas são projetadas para se adaptar aos calçados esportivos e proporcionar conforto durante a prática esportiva. 5. Palmilhas personalizadas. Essas palmilhas são feitas sob medida para cada paciente, levando em consideração seus problemas específicos nos pés e sua biomecânica individual. Elas são confeccionadas a partir de moldes dos pés do paciente, garantindo um ajuste preciso e um suporte personalizado. As palmilhas personalizadas são consideradas a opção mais adequada para casos mais complexos e para pacientes com necessidades específicas. É importante ressaltar que a escolha do tipo de palmilha adequada para cada paciente deve ser feita por um profissional de saúde especializado, como um ortopedista, podólogo ou fisioterapeuta. Esses profissionais irão avaliar os resultados da baropodometria, considerar as características individuais do paciente e prescrever a palmilha mais adequada para corrigir as alterações identificadas. A baropodometria pode ser solicitada por diferentes profissionais da área da saúde, dependendo das práticas e especialidades de cada país. Alguns dos profissionais que podem solicitar a baropodometria incluem: 1. Ortopedistas. Os ortopedistas são especialistas em diagnóstico e tratamento de doenças e lesões relacionadas ao sistema musculoesquelético. Eles podem solicitar a baropodometria para avaliar a distribuição de pressão nos pés e auxiliar no diagnóstico de condições ortopédicas, como deformidades ósseas, desequilíbrios biomecânicos, lesões ligamentares, entre outras. 2. Podólogos. Os podólogos são profissionais especializados no estudo, diagnóstico e tratamento das doenças e alterações dos pés. Eles podem solicitar a baropodometria para avaliar a biomecânica dos pés, identificar desequilíbrios na distribuição de pressão e auxiliar na prescrição de palmilhas ortopédicas ou outros tratamentos específicos.
3. Fisioterapeutas. Os fisioterapeutas são profissionais que atuam na reabilitação e tratamento de lesões e disfunções do sistema musculoesquelético. Eles podem solicitar a baropodometria como parte da avaliação biomecânica dos pacientes, auxiliando no diagnóstico e no planejamento do tratamento fisioterapêutico. 4. Médicos do esporte. Os médicos do esporte são especialistas em medicina esportiva e tratam de atletas e pessoas envolvidas em atividades físicas intensas. Eles podem solicitar a baropodometria para avaliar a biomecânica dos pés durante a atividade esportiva, identificar desequilíbrios e auxiliar na prevenção de lesões e no aprimoramento do desempenho esportivo. Quanto às patologias tratadas com base nos resultados da baropodometria, podem ser incluídas: 1. Deformidades do pé. A baropodometria pode auxiliar no diagnóstico de deformidades do pé, como pé chato, pé cavo, pé valgo, entre outras. Com base nos resultados, os profissionais podem prescrever palmilhas ortopédicas ou outros tratamentos específicos para corrigir essas deformidades. 2. Desequilíbrios biomecânicos. A distribuição anormal de pressão nos pés pode indicar desequilíbrios biomecânicos, como pronação excessiva ou supinação do pé. Esses desequilíbrios podem levar a problemas como fascite plantar, tendinites, metatarsalgia, entre outros. A baropodometria pode auxiliar no diagnóstico desses desequilíbrios e na prescrição de tratamentos adequados. 3. Lesões ligamentares e articulares. A baropodometria também pode ser utilizada para avaliar a distribuição de pressão nos pés após lesões ligamentares ou articulares. Isso pode auxiliar no acompanhamento da recuperação e na prescrição de tratamentos específicos para a reabilitação. 4. Prevenção de lesões. Além do diagnóstico e tratamento de patologias existentes, a baropodometria também pode ser utilizada como uma ferramenta de prevenção de lesões. Ao identificar desequilíbrios biomecânicos ou distribuição. Quais as contraindicações da baropodometria? Embora a baropodometria seja um exame seguro e não invasivo, existem algumas contraindicações a serem consideradas. As principais contraindicações da baropodometria incluem: 1. Feridas abertas ou úlceras nos pés. Se o paciente apresentar feridas abertas, úlceras ou infecções nos pés, é contraindicado realizar a baropodometria. Isso ocorre porque o exame envolve o contato direto dos pés com a plataforma de pressão, o que pode agravar as condições existentes e aumentar o risco de infecção. 2. Incapacidade de ficar em pé ou caminhar. A baropodometria é realizada enquanto o paciente está em pé e caminhando sobre a plataforma de pressão. Portanto, se o paciente não tiver a capacidade de ficar em pé ou caminhar, o exame não poderá ser realizado adequadamente. 3. Claustrofobia ou ansiedade extrema. Algumas pessoas podem sentir desconforto ou ansiedade ao ficar em um espaço confinado ou serem submetidas a exames que envolvem equipamentos. Se o paciente tiver claustrofobia ou ansiedade extrema, isso pode afetar a qualidade dos resultados da baropodometria. 4. Incapacidade de seguir instruções. Durante a baropodometria, é importante que o paciente siga as instruções fornecidas pelo profissional de saúde. Isso inclui caminhar em uma determinada velocidade, manter uma postura adequada e realizar os movimentos corretamente. Se o paciente não puder seguir essas instruções, os resultados do exame podem ser comprometidos. É importante destacar que essas contraindicações podem variar de acordo com as práticas e protocolos de cada local ou profissional de saúde. Antes de realizar a baropodometria, é fundamental discutir com o profissional responsável sobre quaisquer condições pré-existentes, preocupações ou contraindicações específicas que possam ser relevantes para o paciente.